Senhora do Destino ficou marcada pela vilã Nazaré Tedesco. Ela rouba o bebê Lindalva de Maria do Carmo e durante quase toda a novela, a Maria busca incessantemente por sua filha desaparecida. Lembram dessa novela? Foi inspirada no nosso caso de hoje. Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso caso de hoje foi um pedido de um inscrito aqui do canal, que é o caso de um desaparecimento de um bebê dentro de um hospital, mas teve um final feliz, então fique aí que vale a pena ver este caso até o fim. Mas antes, deixe o like aqui no vídeo que vai me ajudar muito, se inscreva no canal e também ative as notificações. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também o Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora pro nosso caso de hoje. O nosso caso começa em 21 de janeiro de 1986, quando Maria Auxiliadora tinha dado à luz no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. O nome do seu filho, que tinha acabado de nascer, era Pedro Rosalino Braulio Pinto, ficando conhecido como Pedrinho. Era um momento muito feliz para a família, porque ele era o quarto filho. A Maria, com seu marido Jairo, já tinham mais duas meninas, chamadas Ana Cláudia e Cristina, e um menino chamado Eduardo. Assim que o Pedrinho nasceu, a sua mãe pegou ele em seus braços com apenas 13 horas de vida e ele ficou lá no quarto com ela. E uma enfermeira entrou no quarto, conversou com a Maria e disse que precisava levar o bebê para fazer alguns exames de rotina. A Maria deixou levar o seu bebê, afinal ela estava dentro de um hospital e era um procedimento normal e muito comum para fazer em bebês recém-nascidos. E também ela nunca imaginou que poderia acontecer alguma coisa naquele momento. Mas os minutos e as horas foram se passando e nada dessa mulher aparecer com o Pedrinho. A família, percebendo que tudo não passou de uma farsa para sequestrar o menino, então a polícia foi acionada. Ao primeiro momento foi feito um retrato falado da mulher, investigar os registros do hospital para ver quem entrou e quem saiu, mas nessa época eles não tinham esse controle. É um absurdo, porque sem isso, como vão saber o nome dessa mulher? A polícia ficou focada nos aeroportos e nas fronteiras, achando que essa mulher poderia querer sair do país levando um Pedrinho, mas sabe aquele ditado, é como achar uma agulha no palheiro? É esse caso. Mesmo diante da dor e da saudade e a falta de notícias que ano após ano afligia a família, a Maria jamais perdeu a esperança de reencontrá-lo. Em 1988, ela e o marido e os outros filhos se mudaram para o Porto Xavier, no Rio Grande do Sul. Foi nessa cidade que ela escreveu o livro Devolva o Meu Filho, o caso Pedrinho. E em 1989, eles voltaram para Brasília. Em 4 anos de buscas, a família recebeu 6 informações falsas sobre o paradeiro do Pedrinho. Uma delas, em 1990, levou a mãe de Maria a sofrer um infarto fulminante, emocionada com uma possível descoberta. Essas informações falsas eram crianças que fizeram teste de DNA, achando que poderiam ser o Pedrinho. E isso foi levado por muitos anos, ao todo 16 anos, procurando pelo Pedrinho. Eu encontrei diversas fontes que falaram que o mês era agosto, outros falaram que o mês era setembro, mas o que importa é que foi no ano de 2002 que esse caso tomou um rumo concreto. A Polícia Civil recebeu um e-mail anônimo falando de uma história de um garoto que nasceu em Brasília, mas que foi adotado por uma família em Goiânia. E essa pessoa que enviou o e-mail era uma mulher dizendo que convivia com esse menino de 16 anos de idade, mas o nome dele não era Pedro, e sim Osvaldo. Ela deu vários indícios de que realmente era o Pedrinho, enviou fotos e deu várias descrições, e ela contou tudo para a polícia, tanto que ela passou o endereço dele e o local onde ele estudava. E, gente, falamos aqui em vários outros casos que a polícia deixa passar várias pistas, que eles acham às vezes que é um trote, só que nesse caso foi diferente. Eles acreditaram e foram atrás investigar. Só que a polícia fez tudo no sigilo, eles não divulgaram para a família essa informação, porque das outras vezes foi tudo errado, não deu certo e acabou se tornando um alarme falso. Então eles foram para Goiânia e começaram a fazer as suas investigações. Chegando lá, a polícia foi nos e-mails que eles receberam pelo e-mail anônimo e eles encontraram esse jovem de 16 anos. Só que eles não chegaram e abordaram ele. Eles ficaram apenas observando de longe.
Mas o que eles perceberam de primeiro momento era que esse menino chamado Osvaldo era muito parecido com o pai biológico do Pedrinho, no caso o Jairo. Eles analisaram toda aquela situação durante alguns dias e pensaram em um plano para chegar até esse menino, até que eles encontraram uma brecha. Como esse menino ele tinha 16 anos e ainda era menor de idade, ele não poderia dirigir. E eles viram que todos os dias ele ia de carro para a escola. Chegou o dia então que eles fizeram uma blitz falsa e eles fizeram esse menino parar o carro e entregar os documentos e a carteira de motorista, no caso a CNH, mas como ele não tinha, ele foi levado para a delegacia. Chegando na delegacia, o procedimento foi ligar para o responsável dele, no caso a mãe, para que ele pudesse resolver todo aquele problema. Os policiais descobriram que esse menino tinha o mesmo nome do pai dele, que era Osvaldo, e a mãe dele se chamava Vilma. Descobriram também que o pai dele tinha falecido há pouco tempo. Assim que a Vilma chegou na delegacia, os policiais foram direto ao assunto, falaram do sequestro do Pedrinho e queriam saber mais sobre o filho dela. Lógico que ela negou tudo, disse que aquele menino era realmente filho dela, que era um absurdo pensar isso dela. E a Vilma, gente, estava praticamente gritando, estava muito brava. Mas a polícia disse que estava tudo bem, que era só ela fazer um teste de DNA. Então, depois disso, finalmente ela disse que ela ganhou o Osvaldo de um gari na rua e que ele não sabia disso. E ela disse que esse homem só deu o Osvaldo para ela, o bebê, porque ele não tinha condições de cuidar. Depois de toda a investigação, finalmente a polícia avisou os pais biológicos do Pedrinho. Primeiro eles fizeram o teste de DNA. E eu fico aqui pensando que para a família deve ter sido muito difícil, porque foram tantos alarmes falsos que nesse momento eles não podiam colocar o coração porque poderia ser um outro alarme falso. E a gente escuta tanto casos de crianças desaparecidas que nunca mais foram encontradas, que as esperanças pareciam ser mínimas. No dia 8 de novembro, o exame deu positivo. Foi comprovado que se tratava do Pedrinho, o bebê desaparecido há 16 anos atrás. Mas Pedrinho só aceitou se submeter ao teste diante da promessa de que nada aconteceria à sua mãe Vilma. Depois do resultado, a família saiu de Brasília para conhecer o Pedrinho e vamos pensar na cabeça desse menino. Ele foi criado por uma mulher que pensou que era mãe dele e do nada a vida dele muda e descobre que foi sequestrado e que seus pais são outras pessoas. Ele aceitou se aproximar dos seus pais biológicos, mas deixou claro do seu amor pela Vilma e que não desejava ficar longe dela. Mas tem uma questão. A Maria, a mãe biológica do Pedrinho, sabia que foi a Vilma que levou ele da maternidade. Ela lembrou do rosto dela assim que a viu. Mas como o Pedrinho falou de todo o seu amor pela Vilma, a Maria decidiu acreditar na história e não causar algum problema de afastamento dele. Isso tudo que aconteceu virou notícia no mundo todo, passou nos jornais, a mídia toda falava sobre o assunto, a família ficou até um pouco sufocada diante de tudo isso. No princípio, eles estavam seguindo a vida deles, os pais biológicos do Pedrinho queriam conhecer ele melhor, marcaram encontros, saíram juntos, tudo isso com o objetivo de ter uma aproximação. Mas a Vilma estava entre eles. Ela fazia de tudo para evitar esses encontros, ela não atendia as ligações e com essas atitudes ela deixava muito claro que ela não queria essa aproximação. A Maria, percebendo tudo isso, ficou desesperada, porque já ficou quase 17 anos sem o filho e agora queriam tirar essa oportunidade dela. Com isso, ela resolveu contar tudo para a polícia, que reconheceu a Vilma como a mulher que levou o seu bebê do hospital. Eu não vou confessar um crime que eu não cometi. Essa mulher, ela não pode falar porque todas as pessoas se parecem umas com a outra. Por eu ter cor morena, por eu ter uma altura mais ou menos, por eu ter uma cor parecida, não, isso não justifica. Para mim não é prova. É uma forma de me pressionar para me crucificar, para eu assumir um crime tão bárbaro como esse. A pessoa que entregou essa criança, meu marido, para que venha, se comunique, não vai ter crime para você, nada. Mas faça alguma coisa, pelo amor de Deus. A gente para pensar. Se a Vilma tivesse cedido e ajudado na aproximação do Pedrinho com a família biológica, a Maria com certeza não falaria nada porque a vontade dela era apenas ficar com o Pedrinho. Mas como ela contou a verdade, a história do gari passou a ser mentira e teve uma reviravolta no caso e a polícia precisou investigar mais a Vilma. Mas a questão é, quem é a Vilma?
porque ela sequestrou o Pedrinho. Durante as investigações, descobriram um passado sombrio dela. A Vilma saiu de casa muito nova, trabalhou na prostituição e teve 2 filhas. Depois disso, ela se casou, teve uma outra filha, mas o casamento não deu certo e eles se separaram. Depois de alguns anos, ela conheceu um homem chamado Osvaldo. Nessa época ele era casado, tinha filhos, mas mesmo assim eles se relacionaram e foi tudo no sigilo. Mas a Vilma, nada boba, viu que o Osvaldo era rico, tinha muitas condições financeiras e não queria ser mais a outra, queria oficializar o relacionamento. O plano dela foi o seguinte: fingir uma gravidez para o Osvaldo. Agora vocês se perguntam por que ela simplesmente não foi lá e engravidou. É porque nessa época a Vilma já tinha feito uma laqueadura e não podia mais engravidar. Então ela ficou tomando remédios para engordar e assim fazer o seu plano ficar o mais perfeito possível, parecer que estava com a barriga crescendo e gerando as mudanças típicas de uma gravidez. Em 20 de janeiro de 1986, a Vilma, juntamente com o seu irmão, conseguiram ir para Brasília e foi aí que ela sequestrou o Pedrinho, como contei para vocês no início. E eu fico chocada como ela conseguiu fazer tudo isso. Ela simplesmente voltou para casa com o Pedrinho no colo e falando que era o seu bebê recém-nascido. E como que todo mundo acreditou nela? E todas essas informações que eu acabei de contar para vocês foram relatos de pessoas próximas da Vilma. O irmão dela, que foi até Brasília, disse que não sabia de nada. Eles não ficaram juntos o tempo todo lá, então quando se encontraram, a Vilma estava com o bebê nos braços. Ele perguntou para ela sobre o bebê, mas a Vilma não deu muitas explicações, só disse que era filho dela. Eu achei bem esquisito isso. E a polícia também resolveu investigar o e-mail anônimo que receberam e foi enviado de uma mulher de 19 anos de idade chamada Gabriela. E essa menina, ela é da família do Osvaldo, marido falecido da Vilma, e ela descobriu tudo quando ela viu uma entrevista na televisão sobre o caso do Pedrinho. O que chamou a atenção dela foi a foto do Jairo, pai biológico do Pedrinho, e achou bem parecido com o filho da Vilma. E quando ela parou para pensar, tudo batia: a idade dele, o tempo de sequestro, e a Gabriela se lembrou de uma situação onde a Vilma disse que tinha feito uma laqueadura há mais de 20 anos. Mas como era possível se o filho dela tinha 16 anos? Com todas essas investigações, a polícia foi ver também se a Vilma era realmente mãe das outras meninas. Porque se ela fez isso com o Pedrinho, poderia muito bem ter feito isso antes. E as 2 meninas mais velhas eram filhas dela, tanto que tinham testemunhas, e a Vilma tinha algumas fotos grávida das meninas, mas a terceira filha, chamada Roberta Jamile, a polícia desconfiou que ela foi sequestrada. A Roberta, na época, tinha 21 anos e não gostou muito disso. Ela foi criada pela Vilma com muito amor, não acreditava nessa história e não quis fazer o exame de DNA. A polícia fez uma outra estratégia para tentar coletar o DNA dela. Chamaram ela na delegacia, ela conversou com os policiais, deu seu depoimento e depois que saiu de lá, os policiais recolheram bitucas de cigarros deixado por ela e fizeram o exame de DNA por meio da saliva. E o mais impressionante é que a Roberta também foi sequestrada e ela era, na verdade, Aparecida Fernanda Ribeiro da Silva e foi roubada em 1979 da mesma forma que o Pedrinho, em uma maternidade de Goiânia. Mas a diferença dos dois é que a Roberta não quis muito contato com sua família biológica, eles se viram poucas vezes, a Roberta queria mesmo ficar com a Vilma. Em meio a toda essa situação absurda, surgiu boatos que a Vilma teria contribuído para a morte do marido Osvaldo devido a uma procuração que ele assinou deixando ela responsável pela herança. A Roberta e o Pedrinho tinham direitos à herança porque o Osvaldo registrou os dois. E mesmo ele sabendo que a Roberta não era filha dele, ele registrou do mesmo jeito. Mas a Vilma, ela tinha uma procuração falsa para controlar os bens da Roberta e do Pedrinho. E os dois, eles não sabiam que existiu esse documento. A Vilma, depois de tudo isso, ficou mais 15 dias desaparecida quando soube que a polícia pediu a prisão preventiva dela. Mas eles conseguiram encontrar ela na casa de uma amiga. A sentença de 8 anos e 8 meses por subtração e falsificação de documentos veio 3 meses depois. Ela foi condenada também por 4 anos e 6 meses por registro de filho alheio como próprio, sendo dessa vez no caso da Roberta. Mas 6 anos e 7 meses também entraram na conta da Vilma pela vez que ela tentou receber falsamente o seguro de vida de seu falecido marido, teve até isso. Somadas, as condenações de Vilma em primeira instância renderam 19 anos e 9 meses de cadeia. Em 27 de dezembro de 2007, Vilma começou a cumprir a pena em regime semiaberto. Um ano
antes, em 2006, ela passou boa parte do ano sem dormir na penitenciária alegando problemas de saúde. Mas enfermeiros e agentes de saúde descobriram que ela não tomava os remédios e se alimentava de forma errada para não ficar na prisão. Em junho de 2008, ela ganhou o direito de cumprir pena no regime aberto. Em agosto daquele ano, depois de ter cumprido 1/3 da pena, Vilma obteve a liberdade condicional. E em 2013, Vilma foi presa em Goiânia suspeita de receptação de materiais odontológicos furtados de uma clínica na capital. Vilma foi detida quando estava dentro do próprio carro, um Fiesta preto, acompanhada da sua esteticista, que também foi presa. Na delegacia, elas negaram participação no crime. Pior que a Vilma, em entrevista ela disse: "Nunca fiz nada de errado em 57 anos de vida." Que coragem, não é mesmo? O Pedrinho se casou em novembro de 2011 e se tornou pai de um menino em 2012 e de uma menina em 2019. Ele pratica corrida de rua, joga futebol com os amigos no meio da semana, sonha com a estabilidade do serviço público e se vira para dar conta das obrigações de pai, de família e de trabalhador. Ele se formou em Direito, é advogado, mora em Brasília e segue se encontrando com a família biológica. Mas também ele costuma viajar até Goiânia para visitar Vilma, que mora com Roberta Jamile, que não quis adotar seu nome original e nem viver com a mãe biológica, com quem não tem contato nenhum. O Pedrinho busca o anonimato, mas ainda é reconhecido por boa parte das pessoas. É isso aí, investigadores, esse foi mais um caso de hoje. O que vocês acharam desse caso? É surpreendente, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!